Graças a Deus. Bom dia a todos. Bruno, muito bom a gente estar aqui. Semana passada eu e a Samira estivemos fora, fomos na Argentina para sermos preletores no encontro de casais e haviam ali mais ou menos 50 casais e a gente teve a oportunidade de ir lá em Buenos Aires, poder compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado, daquilo que nós temos aprendido junto a essa comunidade. Nós tivemos um tempo ali de ensino, tivemos um tempo de aprendizado, de comunhão, de muitas gargalhadas, e foi um tempo abençoado de Deus para as nossas vidas, naqueles casais ali do Ministério Céu da Terra, em várias igrejas pelo Brasil. E outra coisa interessante que eu achei nessa viagem, eu fui como um adulto, um mero adulto. E quando eu voltei na melhor idade, que eu completei exatamente os meus 60 anos lá na Argentina. E eu fiz a minha primeira viagem de volta como prioridade. Então eu cheguei na fila da imigração, e aí eu vi aquela fila gigantesca, aí eu enchi o peito, obrigado, viu? Enchi o peito e fui andando em direção à Polícia Federal e só tinha 3 pessoas na minha frente. Eu achei aquilo maravilhoso. Aí eu falei para a moça, moça, você me desculpa, mas eu completei 60 anos essa semana e agora eu tenho o privilégio de estar aqui. Ela começou a rir, pegou o meu passaporte, foi maravilhoso. Quero dizer para vocês que é muito legal completar 60 anos. Estava meditando essa semana. Nós temos que aprender na nossa vida, como diz a palavra de Deus, a contar os nossos dias de maneira que a gente alcance um coração sábio na presença de Deus. Como que é isso? É a gente poder viver as estações corretas na nossa vida. É maravilhoso, né? Eu fui criança, fui jovem, fui adulto, casei, tive filhos, estou na fase maravilhosa agora de netos. Mês que vem, no comecinho, vamos receber nossa quinta neta, a Rainha Esther, vem para mandar em todos os outros netinhos. E nós estamos muito felizes. Mas eu estou dizendo isso, que é maravilhoso você viver o tempo adequado da sua estação. O tempo que eu estou vivendo agora é de um homem de 60 anos. Muita gente fala, não, eu não quero ser chamado de velho. Ninguém aqui é velho, mas nós temos que viver as datas adequadas da nossa idade. Então, Muniz, eu achei maravilhoso, porque agora eu estou vivendo nos anos não dourados, mas nos anos prateados, incluindo cabelo e barba, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Ainda falando sobre o dia de ontem, eu não pude estar presente na reunião que houve aqui, né, com o Ministério de Louvor, através do César, mas porque eu tive o aniversário do meu netinho, a gente teve que ficar lá com ele, cantando parabéns, alegrar com o João Luca. Mas eu tive a oportunidade de vir aqui buscar uns objetos aqui na igreja, mas eu pude ter na minha mente e no meu coração uma fotografia maravilhosa de várias pessoas aqui sentadas nesse auditório, e aqui na frente tinha uma banda, e tinha aqui alguns irmãos, e o César estava aqui, e houve aqui um seminário, um workshop, mas houve um momento de louvor, de compartilhar, e é exatamente isso, é o reino de Deus sendo expandido, sendo sonhado, e eu louvo a Deus pela vida desses homens. Nós já chamamos aqui o César, chamamos o João Márcio, queria rapidamente que eles viessem aqui novamente. Eu achei fantástico assim, viu, César? Estava pensando, ó, o reino de Deus é exatamente composto por compromisso individual para um benefício coletivo. O reino de Deus é também composto por um compromisso individual para um benefício coletivo. Então, nós louvamos a vida do César, louvamos a Deus pela vida dele, porque ele tem tido essa iniciativa em relação ao reino de Deus. Eu creio que Deus está incomodando a vida desse homem cada vez mais, para que ele não fique tão somente na parte de ficar contemplando, exatamente antagonicamente a que você ministrou, porque existe uma forma de que algumas pessoas que não querem compromisso, elas ficam de longe contemplando, muitas vezes criticando e muitas vezes dando suas opiniões que, na verdade, não vai interessar para muita gente. Mas quando Deus e o Espírito Santo falam para a gente contemplar, é exatamente a natureza, o que você contou ali no
no Café com Deus, contemplar o que Deus fez para a nossa vida, o que Ele colocou diante de nós, o jardim, a criação, para que a gente pudesse trabalhar nesse lugar e pudesse ser relevante na vida das pessoas. Mas eu quero que eles compartilhem rapidamente, né, o que foi um pouquinho do dia de ontem, e você também, João Marcos, fale um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que a igreja também saiba e cada vez mais pessoas possam aderir a esse movimento de não somente ficar na janela, mas cair para dentro. Amém? Obrigado, Almir. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu quero só, antes de falar rapidamente, agradecer a todos que estiveram presentes, né, as pessoas que participaram aqui com a gente. Teve alguns irmãos que vieram de outras igrejas e são muito bem-vindos. As pessoas do nosso Ministério de Louvor, gente que não sabia que era do Ministério de Louvor, quando chegou aqui ficou descobriu, assentou no coração, né? E você talvez corra esse risco, venha no próximo, que Deus de repente está te incomodando aí e você não quer admitir, mas deixa aí, né? Mas eu quero mencionar nominalmente os amigos da banda. Vocês viram aqui, a gente não interrompeu o momento de louvor para fazer isso, mas o Wander, o baixista, faz um sinal aí, Wander, para a galera, sempre acompanhado do seu filho Lucas. O Ismael, que é o baterista que toca comigo, mas quando a gente soube da vinda do João, que é baterista lá do Rio de Janeiro, o Ismael prontamente se prontificou a contribuir com a percussão, e aí ele trouxe todos os instrumentos dele para complementar o time aqui com a gente. Obrigado, Isma. O Felipe, que está ali de camisa cinza ali atrás, guitarrista. E o Leandro estava aqui até agora, que é o cantor aqui com a gente, é fono, nos ajudou ali também na questão dos cuidados com a voz. Ele teve que sair um pouco mais cedo. E a Bia e a Lídia, faz um sinal aí para a galera, que estão sempre me apoiando, me ajudando aqui no vocal. Então, assim, eu queria só concordar com você, Almir, nesse sentido de que, e fazendo um gancho, né, com aquilo que o João já falou aqui hoje de manhã sobre a contemplação, parece que chega uma hora em que a gente contempla, 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 e Deus às vezes nos chama para sermos instrumentos para facilitar a contemplação de outros. Eu vou falar isso de novo, que isso é muito sério. Você contempla e chega um momento em que Deus fala assim para você, direcionalmente pela palavra, né? Ok, gosto da sua contemplação, mas tem coisas que eu plantei aí em você que vão abençoar outras pessoas, que vão inspirar outras pessoas. Isso não significa que a gente está aqui para ser contemplado, para ter o holofote do artista, né? Não é isso. É no sentido de ser fator de inspiração para a vida de outras pessoas. E esse foi o espírito que a gente compartilhou aqui ontem. Eu quero agradecer todo mundo da banda que a atitude de didática, né? De paciência, de pegar e mostrar um caminho de gente que já tem experiência, mas que se dispõe a ajudar aqueles que têm outro ritmo, têm outro timing de dedicação, que não é músico profissional, como alguns aqui são, mas a atitude de vocês foi muito inspirativa para mim, principalmente. Eu acredito que para todos aqui também. E o João, esse rapaz aqui, que a gente se conhecia pela internet. Eu postei uma música, ele curtiu e a gente começou a conversar e deu certo dessa vez, né, João? Eu compartilhei com ele a vinda dele para cá, foi um dos motivadores para esse encontro também, né? Então quero passar a palavra para ele, mas te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua coragem e que fica de olho nas passagens. Quando tiver promoção, você avisa a gente e a gente dá um jeito. Bom dia, meus irmãos. Bom, eles já falaram bastante sobre o que aconteceu ontem. Eu tô assim com o coração muito alegre porque participar disso é um negócio muito proveitoso. Vocês têm um privilégio e talvez vocês não tenham noção do privilégio que vocês estão tendo. E não digo nem pela minha presença, porque eu vou embora amanhã. Mas vocês estão com uma galera aqui, o César, e aproveitem, aproveitem. Foi uma coisa que o Ismael falou muito ontem. Vocês têm um César aqui, aproveitem. Vocês têm um César aqui, aproveitem. Aproveita mesmo. Ele já não tem cabelo para perder, gente. Então, aproveita. Mas uma coisa que eu falei ontem nas minhas
na minha palavra introdutória, porque tudo, estava até conversando com um irmão aqui agora há pouco, tudo que a gente faz e tudo que a gente trabalha e da forma como a gente age, tudo precisa ter um cunho teológico, né? A gente não pode mover e fazer as coisas só porque a gente acha que é legal, mas tem um porquê disso e as escrituras elas expõem o porquê que a gente faz do que a gente faz. Então, a minha palavra inicial foi para a gente refletir um pouco do porquê que a gente faz as coisas que a gente faz na igreja, por exemplo. Porque quando a gente começa a fazer as coisas partindo do quê, já assumir uma responsabilidade. O que eu vou fazer? Vou reunir? Aí, quando as coisas que você planejou não começam a acontecer, você se frustra. E aí você começa a sentar para conversar com o pastor e falar, pastor, não sei se eu quero mais continuar, não sei o quê. Só que, na verdade, a gente tem que perguntar por que a gente faz o que a gente faz. E a resposta é uma. Éramos inimigos de Deus e agora em Cristo somos amigos de Deus. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. E a outra coisa que a gente citou, que fica aqui de aprendizado para toda igreja, é que todo elemento de culto ele é didático. A pregação é didática, a oração é didática, as informações são didáticas, os testemunhos são didáticos. E a música não está fora disso. Então, essa preocupação de saber o que se canta e saber se as canções que cantamos têm de fato exposto quem Deus é, os seus feitos, os seus propósitos, são coisas que a gente precisa refletir como igreja de Cristo. E foi um pouco do que a gente fez ontem. Então, eu estou muito feliz, obrigado pela oportunidade de estar aqui ontem com vocês e hoje juntar a palavra de Deus e café. É uma ideia genial. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, tá bom? Vou ficar de olho nas passagens. Amém. Graças a Deus. Obrigado, João, César. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, meu irmão. Então, graças a Deus. Nós estamos aqui já, o nosso tempo não é que está avançado. Nós estamos no louvor e adoração, no nosso culto e celebração, desde o início. Desde o momento que a gente vê todas aquelas crianças aqui, aí a gente vê aqui o testemunho da Muniz, falando dos homens, do empenho, falando da dedicação das mulheres em preparar para receber os maridos. Isso é culto, isso é adoração ao nosso Deus. Como que a gente ama a Deus? Entrando lá no nosso quarto, fechando a porta, ficando o tempo todo lá, meditando, orando, muito bom também. Mas você vai adorar a Deus, você vai prestar o seu culto a Deus, sabe como? Amando o seu irmão, preparando algo para o seu irmão, fazendo algo pelo seu irmão. Isso é o verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus. Então, desde o momento que nós chegamos aqui na igreja, nosso café da casa, e louvor, oração pelo amigo, e a gente louva a Deus, porque já estamos em celebração ao nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar rapidamente, prometo não estender na palavra, mas eu queria que nessa manhã algo ficasse impregnado na nossa mente e no nosso coração. Se a gente sair daqui com algumas coisas bem firmadas no nosso coração, eu creio que a nossa vida vai mudando, que a palavra de Deus diz que nós vamos caminhando de glória em glória, vamos aprendendo, vamos nos relacionando, e a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, como água, como fonte, como foi cantado aqui. Isso vai lavando, vai transformando o nosso entendimento, vai nos fazendo homens e mulheres melhores, para que a gente possa servir melhor o nosso próximo e uns aos outros. Amém? Eu queria, nessa manhã, compartilhar rapidamente, pegar aqui um extrato, né, da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que como nós, cometeu falhas, como nós, errou na sua vida, mas era um homem segundo o coração de Deus, e um homem que tinha o seu coração conectado a Deus, e mais do que isso, quebrantado quando precisava se achegar na presença de Deus. E aí Davi, todos sabem, Davi ele foi um guerreiro inicialmente, foi um pastor de ovelhas. Dentre os seus irmãos, era o improvável, ou seja, ninguém dava nada pelo Davi. Quando olhava para o Davi e para os seus irmãos, ninguém dava nada por aquele menino pequeno, raquítico, menor que os outros, talvez sem capacidade, mas aprove a Deus olhar de uma maneira diferente para Davi. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que Deus vai olhar para nós segundo as nossas capacidades, segundo aquilo que a gente sabe, segundo aquilo que a gente pode produzir, segundo os meus diplomas, segundo as minhas prerrogativas, mas nada disso. Deus, quando olha para a minha vida e para a sua, Ele olha segundo o seu coração.
E mais do que isso, a bondade de Deus é tamanha que Ele olha para mim e para você, e Ele olha com um olhar de misericórdia. E não foi assim, diferente na vida de Davi. Aí a palavra de Deus diz que a história de Davi foi uma história de muitos desafios. Eu gosto de dizer porque o Davi ele participou de um processo que Deus o impôs, mas ele foi vivendo passo a passo da sua vida. Davi não foi um guerreiro que nasceu pronto para poder ganhar do gigante. Ele foi um pastor de ovelhas, aprendeu a ter cuidado com as ovelhas, aprendeu a matar um urso, teve experiência quando aprendeu a matar um leão. E aí Deus foi trabalhando na vida de Davi e construindo em Davi um novo ser, de modo que quando ele foi designado pelo seu pai para levar o lanche lá para os seus irmãos, ele viu aquele estado de calamidade que o povo estava se submetendo à humilhação. O gigante Golias representava os filisteus, estava humilhando o povo de Deus, dizendo que ninguém valia nada, ninguém dava conta de nada. E o que aconteceu foi que Davi, olhando aquilo, falou: não tem condições. Esse gigante está afrontando o exército do Deus vivo. Nós não podemos deixar. E o que aconteceu foi que Saul era o rei de Israel na época, e Saul também estava com temor. O que veio na mente de Saul, estou relembrando essa história rapidamente, para a gente entrar no contexto em que nós vamos ler aqui um pequeno trecho. Quando o Saul viu aquilo, que realmente o povo estava sendo humilhado, o exército estava sendo humilhado pelo gigante e o outro exército inimigo, o Saul teve a ideia de falar que quem derrotasse o gigante, ele daria a mão da sua filha. Ou seja, o rei falou que daria a mão da princesa a quem tivesse coragem de derrotar aquele gigante. E como é conhecido da história, todos aqui sabem, Davi então foi para a luta contra o gigante. O rei Saul queria colocar armadura nele. Ele tentou até. Ele vestiu aquela armadura gigante, mas ele não conseguia se mover. Diz a palavra de Deus que ele lutou com as armas que o próprio Deus tinha colocado na vida dele. Era um bornalzinho, algumas pedras estavam ali no riacho, e Davi era muito bom em atirar pedras com uma funda, alguns chamam de estilingue, mas foi assim que Davi derrotou o gigante. E o que aconteceu foi que o rei Saul não era um homem totalmente temente a Deus, não cumpriu com o combinado. Não deu a princesa para o Davi. Davi continuou sua vida. Mas aí depois ele casou com Mical. Depois houveram algumas coisas na história de Davi. Separaram. O rei arrumou um jeito de separar Davi da esposa dele. Deu a outro homem. Depois Davi queria a mulher dele de volta. Uma história muito longa. Davi queria a mulher dele de volta. O rei ficou olhando para a situação de Davi e falou assim: eu vou agora botar um novo objetivo na vida de Davi, mas dessa vez ele vai morrer. Porque o rei ficou com ciúmes, com inveja do Davi. Porque o Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que se dava bem com todo mundo, sabia tratar as pessoas, era cordial, era educado. E o rei Saul não era nada muito lá isso. Então o rei Saul falou assim: olha, você vai ter a minha filha de volta, só que dessa vez eu quero que você vá lá no exército inimigo e traz 100 prepúcios de cada homem. Ou seja, numa linguagem aqui mais simples, queria que Davi fosse lá e fizesse uma operação de fimose em 100 homens e trouxesse um pedacinho do órgão genital de cada homem. O rei colocou aquele objetivo diante de Davi para que ele fosse lá, porque aquilo era praticamente impossível. E o rei tinha certeza que o Davi ia morrer e acabar com aquela história. Uma vez que o rei já sabia que Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. O que acontece? O Davi falou: tá bom, eu vou lá. Só que, para surpresa do rei Saul, o Davi não trouxe 100, ele trouxe 200 pedaços de órgãos genitais dos homens. Para você fazer isso naquela época, não é como hoje, que o doutor Gilvan vai lá, dá uma anestesia, deixa o paciente sonolento, derruba ele na maca, faz a operação normal. Davi, para poder fazer isso, teve que matar
200. Davi matou 200 homens para poder trazer esses pedaços dos órgãos genitais daqueles soldados para entregar ao rei. Agora vamos trazer para os dias de hoje. O que um homem, quando está apaixonado, não é capaz de fazer, imunize? Matar só 200 por amor de uma mulher. Eu acho que eu seria capaz de matar uns 300, meu amor. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Davi teve então a sua mulher de volta. O rei ficou sem saída, porque botou um objetivo, Davi foi lá e cumpriu. Então diz a história que essa mulher chamava-se Mical. Talvez uma mulher que alguns aqui não têm muito costume de ouvir esse nome na Bíblia, mas as mulheres aqui sempre têm estudos, entre amigas, pregações, etc. Mas o que aconteceu é o seguinte, que o Davi trouxe então a Mical de volta para o palácio, e ele já era o rei de Israel. A palavra de Deus diz, e aonde eu quero ler rapidamente, eu estou de olho ali no relógio, não vou me estender, mas eu quero que isso fique gravado no nosso coração e na nossa mente, é que Davi tinha convicção e a noção de que a Arca da Aliança seria muito melhor se a Arca da Aliança estivesse na cidade de Davi, que era Jerusalém. Então, a Arca da Aliança, para quem não sabe, significava a presença de Deus. Aonde estava a Arca da Aliança, aquilo era um memorial para dizer às pessoas que naquele lugar a presença de Deus se fazia presente ali. E aí Davi buscou de longe, mandou buscar essa arca, só que no procedimento de transporte dessa arca, ele designou 2 homens para serem responsáveis pelo transporte. Um deles foi à frente e o outro atrás. Então existia algumas orientações para que a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, fosse transportada. É necessário que houvesse muitos cuidados. E o que ia na frente, quando a arca ia sendo carregada, não sei o que aconteceu, alguém trupicou e essa pessoa levou a mão na arca, e o que diz a palavra de Deus é que essa pessoa caiu morto e morreu na hora. Essa pessoa chamava-se Uzá. Uzá quer dizer libertador. Por que Uzá morreu quando tentou segurar a Arca da Aliança? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se aquele homem, naquele momento, que a arca fosse cair, ele segurasse, ele ia ser verdadeiramente o salvador de que segurou a presença de Deus ali. Então Deus, na sua onisciência, aprove a ele deixar aquele homem morrer para que a glória dele não fosse dividida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, quando viu isso, falou, opa, então, se é tão sério assim, carregar a arca para dentro da cidade de Jerusalém, eu vou ter que tomar algumas decisões aqui mais drásticas, para que eu possa carregar, transportar essa arca. E aí diz a palavra de Deus que falou assim, olha, eu não vou trazer para Jerusalém, mas eu vou deixá-la fora da cidade, distante, na casa de Obed-edom. E diz a palavra de Deus que o Davi deixou essa arca por 3 meses na casa de Obed-edom. Só que durante esse período, e 90 dias não são muito tempo, os soldados de Davi foram até Davi e falaram, Davi, é o seguinte, você deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom e está acontecendo algo lá muito extraordinário. O que foi? O Obed-edom está sendo derramado por Deus de uma prosperidade tamanha. E para quem não sabe, prosperidade na palavra de Deus não quer dizer respeito só a dinheiro, a finança. O Obed-edom estava sendo próspero em todas as áreas da sua vida. O Obed-edom estava sendo abençoado nos seus relacionamentos familiares, as suas filhas, os seus filhos, a esposa, a casa, a criação, tudo estava sendo alterado na vida de Obed-edom por conta da presença da Arca da Aliança. Davi olhou aquilo e eu creio no meu coração que Davi não teve inveja, mas Davi se inspirou e falou assim, olha, se está acontecendo isso na casa de Obed-edom, eu tenho que apressar esse tempo.
trazer essa arca da aliança para que toda a cidade de Jerusalém seja abençoada. E diz a palavra de Deus que isso aconteceu. Davi tomou todas as providências, as precauções, e aí diz, lá em 2 Samuel, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 11. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11. Ô Murilo, se você puder, a versão aqui é traduzida em português por João Ferreira de Almeida e é aquela tradução tradicional. Só porque tem umas palavras aqui, se fosse possível, eu gostaria que contasse na projeção, mas senão eu leio a tradução daqui. Bom, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 11. Samuel 6, a partir do verso 11. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vai passando. Avisaram o reino de Davi, dizendo, olha, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria. E o quê? Trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado uns 6 passos, aí Davi já ficou ligado, não deixou que acontecesse mais o acidente que aconteceu lá com Uzá. Davi sacrificava um boi e um animal gordo, ou seja, no lugar de morrer pessoas ali, Davi já ia se antecipando, ia matando então bois, né? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, aí entra agora o papel da princesa, a filha do rei Saul. Mical olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando, dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou todo o povo, em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um Davi deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, todo o povo retirou, cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa também, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e lhes disse, que beleza, que papelão, hein, Davi? Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos. Como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra que acabamos de ler, ó Deus. Obrigado pela sua misericórdia que está sendo renovada na nossa vida, no dia de hoje, nessa manhã. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que essa palavra lida, ó Deus, possa fazer sentido no nosso coração. E nós possamos sair daqui verdadeiramente alimentados. Ó Deus, e que eu te louvo também pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra. Mas mais do que isso, ó Deus,
eu te peço, Deus, é uma responsabilidade muito grande. Que o Senhor haja através da minha vida, que o Senhor haja, ó Deus, na vida de cada irmão aqui nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria falar nessa manhã sobre exatamente esse título que eu já comecei comentando aqui. O tema da minha reflexão aqui nessa manhã, rapidamente, é: saia da janela. Janela não é lugar de ninguém ficar. E eu acho legal porque, talvez conscientemente ou inconscientemente, o lugar em que estamos reunidos, a igreja do nosso Deus, esse lugar aqui, não tem nem porta nem janela. Olha que maravilha. Então, janela não é lugar de ninguém ficar. Janela é para quem fica apenas na contemplação, no sentido antagônico ao que o Marcos ministrou hoje pela manhã, uma palavra maravilhosa. Mas alguém que fica só ali vendo, para ver como é que está, ver como é que fica, não se envolve. Janela é o lugar das dúvidas. Janela onde você pensa de tudo. E talvez você não resolve nada. Janela não é o lugar das nossas convicções. Janela talvez é o lugar das nossas incertezas, porque ainda não tomamos atitudes de sair da janela. No mundo corporativo, por exemplo, eles falam que existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas, Felipe, lá nas empresas eles dizem que existem as pessoas que perguntam o que está acontecendo. Existem outras pessoas que ficam vendo também o que vai acontecer. Nem perguntam, mas ficam vendo. Mas também existem aquelas pessoas que fazem acontecer. Oxalá nessa manhã, eu e você saia daqui como quem quer fazer acontecer. Em um relacionamento saudável, nenhum de nós, nem marido e mulher, nem pai e filho, nem amigos, nem colegas de trabalho, não fica bem ficar na janela, observando o que o outro está fazendo. E mais do que isso, eu falei aqui, quando você toma essa posição de ficar na janela, você fica suscetível a julgamentos. Você começa a achar que um está fazendo muito, o outro está fazendo pouco, um não está fazendo bem, o outro está fazendo pior ainda. Na janela é mais fácil de você criticar. Na janela fica muito fácil você julgar o outro. Na janela é mais fácil você falar das pessoas. Então, que Deus nos oriente nessa manhã a sairmos dessa posição de ficar na janela. E o que é, às vezes, essa posição de ficar na janela? É eu não querer me envolver com muitas coisas. Por isso que eu digo, João Marcos e toda a banda que esteve aqui ontem, isso é uma atitude de nós sairmos daquela condição de ficar olhando a banda passar e não nos envolvermos. Ficar na janela é você achar que é responsabilidade do outro. Ficar na janela é você ver tudo acontecer. E alguém vai resolver aquilo ali, alguém vai fazer aquilo ali. Mas não, Deus nessa manhã está nos dando a oportunidade e o privilégio de mudarmos a nossa história. Sabe, quando a gente olha para a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, ela é capaz de separar juntas e medulas. Ela discerne aquilo que nós não conseguimos discernir. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vê homens e mulheres aqui descritos que, ao longo da sua vida, escreveram as suas histórias. Ao longo da sua vida, desenvolveram as histórias de cada um. Acabamos de ler aqui a Odisseia, a saga de Davi. Davi nasceu, cresceu e passou pelos processos de Deus. Assim como Deus atuou na vida de várias pessoas. Mas assim como Deus atuou na vida de várias pessoas, Ele quer atuar na minha vida e na sua. É muito bom a gente olhar para essa palavra e ver as histórias registradas aqui. É muito bom eu olhar para a vida de muitos irmãos aqui e ver que trabalho maravilhoso cada um está desenvolvendo. Mas é melhor ainda eu buscar de Deus a minha própria história. É melhor eu sair da janela, do meu papel de contemplação, de não envolvimento, para ir para a luta, para ir para o ringue, para fazer parte da história. Para não apenas ficar de longe olhando, mas que eu possa, eu e você, sermos protagonistas da nossa história. Sabe, lá no Encontro de Casais foi muito legal, porque
durante os 5 dias de reflexões que nós tivemos lá. Falamos sobre muitas coisas, relacionamento conjugal. E uma das coisas que a gente falou é que os nossos filhos, cada vez mais, eles vão receber tantas informações que talvez eles não vão ler a Bíblia da forma que eu e você viemos lendo até aqui. Mas cada vez mais ele vai olhar para o exemplo de cada um que está sentado aqui. A Bíblia que eles vão ler vai ser a sua vida escancarada diante deles. Sabe, uma criança, você não consegue enganar uma criança. Você fala uma coisa, demora 3, 4, 5 dias, ela lembra exatamente o que você falou. Então veja como que está o nosso procedimento diante dos nossos filhos, diante dos nossos netos. Será que nós estamos na janela ou estamos fazendo parte da própria história nossa que Deus está escrevendo? Que Deus nessa manhã continue falando no nosso coração. Que nós saiamos da janela. Esse lugar não é bom para que nem eu, nem você fique. Quando a gente olha para a palavra de Deus, tantas pessoas que ao invés de ficar na janela, escolheram ser protagonista da sua própria história. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá a mulher hemorrágica. Tantos anos recolhida, sendo jogada fora da cidade. Quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela não quis ficar na janela. Ela caiu para dentro, ela foi para cima. E não interessava o que as pessoas iam pensar. Não interessava se ela ia ser ali escorraçada novamente, porque diz a palavra de Deus, quando a mulher está impura, ela não pode se aproximar de ninguém. E aquela mulher, num ato de bravura, ela não diz a palavra de Deus que ela foi aos pés de Jesus e tocou na orla de Jesus. Ela saiu do que a gente chama de uma janela e foi para aquilo que é a vida prática. Ela precisava daquela atitude. Se a gente olhar para o cego de Jericó, ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou de longe, vendo que Jesus ia passar. Talvez ele poderia criticar aqueles que estavam mais perto, mas ele saiu da janela e foi para um lugar de luta, de batalha, de confronto. O próprio Lázaro, para ressuscitar, foi necessário que as suas irmãs não ficassem na janela, fossem para a luta, fossem para uma parte prática. Mandaram um recado para Jesus, falou, está enfermo aquele a quem você ama. Eles foram buscar em Deus, lembrar daquilo que trazia esperança. Então, está aí um desafio para mim e para você, para que nem eu nem você fique na janela. Eu lembro que nos períodos de maior escassez na minha vida, na área profissional, e muitas coisas estavam ali culminando para dar tudo errado, lá em Goiânia, eu fui levado a querer ficar na janela. Eu morava no 8º andar de um edifício. Eu levantava de manhã e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E meus olhos passavam pela janela. Eu olhava o mundo acontecendo lá fora. Mas sabe o que eu fazia? Eu vestia minha roupa e descia o elevador e saía no portão do prédio. E eu não sabia se eu ia para frente, se eu ia para trás, se eu ia para cima ou para baixo na avenida, ou se eu atravessava a rua. Mas uma coisa eu tinha convicção, eu não voltava do portão para dentro. Eu ia, porque eu sabia que era no meio do movimento que Deus iria fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, vamos sair da janela. Se você nessa manhã veio aqui e você está sentindo assim meio que na janela, até seus cotovelos estão doendo, é uma oportunidade para que agora, hoje, a gente possa buscar a presença de Deus nesse momento, para que eu e você não permaneçamos nesse lugar. Segunda coisa, todo relacionamento deve ter honra e respeito. Tome cuidado nas palavras que saem da sua boca. Eu fui ver o que quer dizer honra. Honra quer dizer dignidade, integridade, honradez, respeitabilidade, honorabilidade, grandeza, seriedade, amor próprio. E o respeito é exatamente você considerar, você admirar a pessoa. É você não perder a admiração. Não perder a admiração. O dia que isso acontecer, se o seu casamento já perdeu isso que a gente chama de admiração, olha, meu irmão, ainda há tempo. Nessa manhã Deus quer restaurar de uma maneira completa. Porque o que a gente viu aqui, diante dessa situação, onde que Davi fez tudo lá fora, conseguiu trazer a arca, abençoou milhares de pessoas,
distribuiu carne, distribuiu comida. Todas as pessoas voltaram para suas casas para terem um momento de prazer, de alegria, de regozijo entre suas famílias. Quando o Davi volta para sua casa, o que ele vai encontrar? Ele não vai encontrar o mesmo ambiente que ele encontrou lá fora. Ele vai encontrar uma mulher amargurada, uma mulher cheia de armaduras contra Davi, e o espírito que Davi estava vivendo ali fora, abençoando as pessoas, trazendo a arca da presença de Deus para dentro daquela cidade. Quando ele chegou na sua casa, ele exatamente foi confrontado com uma situação totalmente adversa. Na cabeça de Davi, ele ia chegar, a mulher dele ia abraçar ele. Meu amor, eu estava acompanhando ali tudo que aconteceu, foi maravilhoso, você fez isso, fez aquilo. Nada disso. Ele olhou para Davi e falou: seu sem vergonha. Meu Deus, que coisa triste. Olha, uma vez eu estava no meu trabalho e uma pessoa foi lá e ela ficou até 6:30 da tarde conversando comigo. Estava no meu escritório lá. E eu falei: olha, cara, eu tenho que ir embora agora, porque eu vou encontrar minha família. Falei: você vai fazer o que em casa agora? Fica mais um pouco aí. Eu não quero ir para minha casa. Vou chegar lá, vou encontrar uma mulher que reclama, que só sabe abrir a boca para botar defeito. Então, eu pude sentir na pele daquele cara a repulsa de voltar para casa. Agora vai uma pergunta aqui, principalmente para as mulheres, via de regra, porque hoje a mulher também, ela está muito ativa na sociedade, ela trabalha. Não adianta dizer que a mulher fica em casa esperando o marido, porque ela trabalha tanto quanto o marido. Mas às vezes, como é que está o coração do seu marido quando vai dando 6 horas da tarde? Será que ele tem prazer de voltar para casa? Será que ele tem prazer de dar um telefonema: meu amor, estou chegando? Faz aquela sopinha, faz aquele cachorro quente, faz aquela pizza, qualquer coisa, um pão com manteiga, porque eu vou te encontrar, eu vou ter alegria agora de sentar com você. Como é que está sendo o coração do seu marido quando está chegando no final da tarde que ele vai para a sua casa? É uma reflexão para as mulheres. Será que ele tem prazer? Ou será que se ele estivesse conversando com um amigo lá no escritório, na empresa, no trabalho, onde quer que seja, ele falou: cara, fica mais um pouquinho comigo aí, porque lá em casa está ruim demais. Então isso é uma reflexão que cada uma das mulheres tem que fazer. E a mesma coisa, a pergunta, não fique você pensando, marido, que a pergunta é só para as mulheres, não. O que você está despertando no coração da sua mulher e dos seus filhos quando você fala que vai voltar para casa? Será que eles vão ficar alegres? Como a gente viu aqui a Muniz falando, olha, as mulheres estão todas empolgadas, estão preparando a volta dos maridos. Será, homem, que a sua mulher está preparando a volta sua todos os dias depois do expediente? Pensa nisso também. Faça uma reflexão. Mais do que isso, tenha coragem de perguntar para ela: meu amor, como é que é quando eu volto para casa? Seu coração bate de alegria ou bate de tristeza, de medo? Porque está chegando aquele homem chato. Aliás, não está chegando aquele homem, não. Está chegando aquele cavalo. Nós temos que refletir sobre isso. Sabe? Como que tem sido a nossa performance? O mundo hoje fala muito de performance. Tá bom, qual tem sido a sua performance, marido, quando você volta para casa? Tem sido agradável? Ou alguém falou: ó, fica quieto aí que papai está chegando, quando ele chegar, acabou a conversa, acabou a brincadeira. Pelo amor de Deus, pense nisto. Amém? Terceiro, tome cuidado como você vai falar com seu cônjuge. Aí eu vou expandir, não só o cônjuge. Como é que você vai falar com seu pai? Como é que vai falar com seu amigo? Com seu chefe? Com seu empregado? Com a sua mulher? Com seu marido? Tome cuidado como que você vai falar. A palavra de Deus, existem muitos versículos na palavra de Deus que falam da língua. Provérbios 10:19 diz: na multidão de palavras não falta pecado. Quem fala muito, erra muito. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 17:28 diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 12:19 diz: o lábio da verdade permanece para sempre. O lábio da verdade permanece para sempre. Mas a língua da falsidade dura por um só momento. Provérbios 18:21.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. E tem mais um, Provérbios 15:1 diz que a resposta branda, ela desvia a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe, ao longo desses meus 60 anos, a gente vai assim vivendo, e são tantas falhas na vida da gente. Eu já falei para as pessoas aqui, não tenho vergonha de dizer isso. Meu temperamento é um temperamento ruim. Eu não posso dizer que eu sou, eu tenho que dizer que eu era. Eu era muito esquentado, mas eu tenho pedido a Deus que me dê um espírito de mansidão, de controle, para não ficar nervoso com as pessoas, para não alterar com ninguém. Você já pensou eu na fila do supermercado, xingar uma mulher no caixa, ou ficar nervoso com alguém? Aí tem lá você, ou você, ou você, irmão da igreja, fala, ei, aquele ali é o pastor aí, ó, o que ele está fazendo? Isso é muito ruim. Então eu tenho pedido a Deus, nós não somos perfeitos, mas que Deus nos dê esse espírito de mansidão, sabe? Eu fico vendo ao longo do tempo, eu era mais ou menos do tipo daqueles que, quando eu era jovem, eu não levo desaforo para casa. Qual que é a vantagem disso? Não levar desaforo para casa. Tem uma outra frase que diz assim, ó, eu não engulo sapo. Meu irmão, minha irmã, o que tem às vezes engolir um sapinho? Não faz mal, não vai te matar. Mas que vai dar uma dorzinha no estômago, mas logo passa. Vai no banheiro que passa. Às vezes o que está dentro de você, vai no banheiro que fica livre disso. Então, esse negócio de não engolir sapo, às vezes, Ramos, a gente tem que engolir um sapo aí, onde a gente está, no trabalho, na casa, qualquer lugar. Não vai arrancar pedaço. Isso tem que fazer parte da nossa vida, porque senão vai acontecer de uma maneira antagônica. É o que o Marcos falou ali no café da casa. A gente fica contemplando, e a palavra de Deus manda a gente contemplar os feitos do Senhor na nossa vida. Contemplar a natureza, contemplar os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua beleza, não se vestiu com uma beleza tão maravilhosa quanto as flores no jardim. Mas a gente muda disso aí e começa a ficar contemplando outras coisas, achar que é sonho, que é isso, que é aquilo. Não, a gente não pode viver uma vida irreal. Isso é no nosso dia a dia hoje. É o evangelho vivo e eficaz. É aquilo que está na palavra de Deus, mas que vem para dentro da minha mente e cai no meu coração. Quer ver? Outra frase, horrível, triste, feia. Comigo é assim, bateu, levou. Grande vantagem. Qual que é o sentido dessa afirmação, bateu, levou? Sendo que a gente tem que praticar a lei do amor. Alguém hoje falou lá no café da casa, se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Isso porque naquela época as pessoas não tinham um guarda-roupa cheio como tem hoje. 10 camisas, 5 calças, 8 sapatos. Ali eles tinham 2, 3 roupas. Quando pedia uma, ainda dava outra. Então, que a gente tenha no nosso entendimento essa mudança de comportamento. Esse evangelho de Jesus que entra na nossa mente, cai no nosso coração e vai fazer a diferença no dia a dia. E último ponto, falta de posicionamento pode nos levar, pode nos tornar estéreis. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, realizando os propósitos que Deus tem para cada um de nós, escrevendo em cada um de nós a sua história. Davi constantemente era confrontado por suas atitudes e suas iniciativas. Era assim, quando foi matar o gigante, quando foi ser ungido rei de Israel, e sempre ele, segundo o coração de Deus, buscava o que era a vontade de Deus para a sua vida. Mas não foi assim na vida de Mical, porque a mesma foi um confronto direto com Davi, não se posicionou com Davi como uma mulher adjuntora, uma mulher que estava ao lado de Davi. Naquele momento que Davi entrou na cidade, trazendo a arca, celebrando, o lugar que era para Mical estar era do lado de Davi, do lado do rei, do lado do seu marido, do lado daquele homem que tinha sido inspirado por Deus para realizar tudo aquilo. E aquela mulher se isolou. Aquela mulher, diz a palavra de Deus, que o desprezou no seu coração. Olha, essa frase aqui, ela é muito forte. Mical, lá em 2 Samuel 6:16,
Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante da presença do Senhor, o desprezou no seu coração. Meus irmãos, que coisa triste é quando algum de nós despreza alguém no seu coração. Sabe, é mesmo que você matar uma pessoa, apunhalá-la, porque quando você a despreza no seu coração, você está cortando ela da sua vida, você está dizendo que ela não vale nada para você, que ela não representa nada para você. Quando Mical pronunciou essas palavras, diz a palavra de Deus que ela se tornou estéril. Coisa triste é estéril, sabe, é ser estéril. E aqui a palavra de Deus é suficientemente poderosa para que nessa manhã possa tornar aqui um homem solitário, um pai de família, e possa tornar uma mulher estéril, alegre mãe de filhos. Eu não estou falando só na situação de ter ou não filhos do seu ventre, mas mesmo uma mulher estéril que não pode ter filhos naturais, ela pode ser mãe de uma grande família. Só há uma coisa que irá impedir o desprezo no seu coração, é exatamente você deixar de amar uma pessoa, você ignorar uma pessoa. Que nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor do nosso Deus seja o árbitro do nosso coração. Sabe, que cada um de nós possamos avaliar mesmo. Qual que é a nossa posição no dia de hoje? Será que eu estou vivendo parte da minha vida na janela? Será que eu estou constantemente na janela, olhando a situação, criticando, julgando, falando mal daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão desenvolvendo? Ou eu posso, a partir de hoje, assumir uma posição diferente, ser o protagonista da minha própria história, da história que Deus tem escrita para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que nesse momento cada um de nós pudesse nos colocar de pé. Já estamos finalizando. E que nessa manhã, verdadeiramente, o Espírito Santo possa comunicar no nosso coração. César, se puder vir aqui para a gente ter um momento agora de louvor, de adoração. Acho que para aproveitar esse momento maravilhoso, toda a banda, se puder vir aqui, acho que é de Deus a gente ter um louvor aqui, uma ministração, né, nesse sentido, para que Deus possa verdadeiramente agir na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, para que eu e você, nessa manhã, possamos tomar uma atitude, uma decisão contundente de não sermos tão mero espectadores daquilo que está acontecendo no nosso meio, no evangelho, na igreja, na comunidade, no seu trabalho, na sua família. Às vezes Deus quer incomodar cada um de nós para a gente sair da janela da nossa casa, lá dentro do seio familiar mesmo. Como é que está sendo a sua postura, a sua atitude? Será que você está se colocando só para criticar a sua esposa? Se colocando só para criticar o seu marido? Falar que seus filhos não estão agindo corretamente? Ou você é um instrumento de Deus para ser usado como transformação na vida deles? Olha, o Espírito Santo de Deus, ele quer se mover no nosso meio, mas ele quer usar a minha vida e a sua vida. Sabe, não adianta nenhum de nós pensar que Deus não pode nos usar. Sabe, Deus utilizou-se das coisas loucas desse mundo para confundir exatamente aquelas que ele diz sábias. Então Deus pode usar a minha vida como pode usar a sua. Feche seus olhos, nós vamos orar nessa manhã e louvado seja Deus por esse grupo maravilhoso aqui. Nós vamos ministrar aqui em louvor e adoração ao Senhor, mas pedindo a Ele mesmo que, lá no fundo do nosso coração, que Deus haja na nossa vida de uma maneira contundente, mudando a gente de lugar, sabe? É a disposição, nos tirando de uma posição e colocando em outra, que Ele tem para cada um de nós. Uma posição de sermos agentes de transformação na vida um dos outros. Amém? Que o Espírito Santo fale na minha vida, fale na sua vida nessa manhã, de uma maneira poderosa, para que eu e você possamos sair daqui de uma maneira extremamente diferente com que nós entramos. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus nessa manhã para que derrame uma porção redobrada, sacudida,
transbordante do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Uma porção do Espírito Santo que vai não mudar a nossa vida, mas vai transformar todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sente que pode ser usado por Deus de uma maneira mais poderosa, que Deus queira agir mais na sua vida, levante uma de suas mãos. Se você sente que está nesse lugar, durante tanto tempo você ficou aí meio pela janela, levante uma das suas mãos. Não tenha vergonha, porque nós estamos aqui entre família. Nós estamos aqui entre aqueles que decidiram fazer parte de uma família, de um mesmo pai. E para nossa surpresa, nossa alegria, esse pai é o Todo-Poderoso, é um pai amoroso, que ama a todos. Aquele que não deixa ninguém para trás. Aquele que quando está indo numa trajetória, ele é capaz de parar e ouvir o que você está falando. Ouvir o clamor do seu coração. Em nome de Jesus. Aqueles que quiserem, podem vir aqui na frente, nós vamos orar. Vamos fazer um ato aqui profético, né? Um ato de coragem. Dizer que eu quero mudar a posição. Eu quero ser protagonista. Usado por Deus na minha própria história. Em nome de Jesus. Nós queremos clamar nessa manhã. Queremos pedir a Deus que derrame mesmo uma unção nova, de sabedoria, de graça, de misericórdia. Às vezes você fica perguntando, o que é que eu posso fazer lá na comunidade? Existem muitas coisas que você pode desenvolver. Existem muitas coisas que Deus pode usar a sua vida para abençoar a vida de outros, que talvez ainda nem chegaram nesse lugar. Mas nós temos a convicção de que o mesmo Deus que um dia nos atraiu nesse lugar, é o mesmo Deus que vai nos usar com poder, com graça, com misericórdia. Em nome de Jesus. Fique com a sua mão levantada, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos mesmo nessa manhã, pela vida de cada um, ó Deus, aqui. Te pedimos, ó Deus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo haja de uma maneira abrangente, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor haja na família de cada um de nós aqui, ó Deus. Lá no interior da nossa casa. Que o Senhor mude a nossa maneira de ser. Ó Deus, o Senhor melhore a nossa maneira. Ó Deus, o trato, no falar, no abrir da nossa boca. O homem com a mulher, ó Deus. A esposa com o marido. Os filhos, ó Deus, nos dê sabedoria para falarmos uns com os outros. Existem muitas maneiras, ó Deus, de falarmos algo para as pessoas que pode ensinar, mas também que não precisa humilhar ninguém, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor derrame sabedoria, graça, misericórdia na vida daqueles que, ó Deus, têm seu trabalho, lá na sua empresa, no escritório, no trato com as pessoas, uma simples ida ao supermercado, no posto de gasolina para abastecer. Que a glória de Deus seja sobre a vida de cada um, que a sua presença, assim como a arca da aliança, seja notável na vida de cada um, por onde quer que eles andarem, ó Deus. Qualquer lugar que esses homens e mulheres forem, que eles possam ser acompanhados, seguidos, perseguidos pela tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã, que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa mente. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos, nós te agradecemos, nós clamamos, ó Deus, a sua misericórdia. Que o amor de Deus Todo-Poderoso e a graça de Jesus, que nos transforma a cada dia, e que o Espírito Santo que nos acompanha, nos faz vivermos mais e melhor, seja com cada um de nós, nesse dia, nessa semana, para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia.